Olá, boa noite, como vocês estão? Eu espero que bem. Mais um dia de isolamento obrigatório, a grande verdade é essa. Eu espero que os senhores também estejam dentro desse isolamento para preservar as pessoas idosas ou as pessoas com comorbidade, né? De sorte a evitarmos maiores problemas com relação ao Covid-19. Hoje, em São Paulo, nós identificamos 84 mortes só hoje em São Paulo. Infelizmente, ontem perdemos mais um colega de farda, jovem, 37 anos de idade. Senhores, antes de entrar no nosso tema de hoje, eu gostaria de pedir uma gentileza aos senhores que compartilhassem esse vídeo, bem como se inscrevessem no nosso canal, porque quanto mais informações nós levarmos para a população em geral, nós iremos gerar formação profissional, social, educacional e espiritual. Eu quero, antes de mais nada, fazer uma errata e pedir escusas aos senhores, porque no segundo vídeo sobre pandemia, direito de ir e vir, eu mencionei erroneamente o artigo 15º da Constituição Federal, como se fosse ele o artigo que prescreve o direito de locomoção em todo o território nacional. Na verdade, é inciso 15º do artigo 5º da Constituição Federal, que me dá o direito de ir e vir em tempo de paz. Essa pandemia não quer dizer que nós estamos em guerra, nós ainda estamos em tempo de paz. Então eu tenho o direito de ir e vir, ok? Bom, disse aos senhores também que a Sociedade Brasileira de Cancerologia oficializou o senhor ministro Mandetta para que ele autorizasse a liberação da cloroquina, bem como da azitromicina para os pacientes oncológicos, sejam aqueles pacientes sintomáticos que estejam em tratamento em casa ou em tratamento hospitalar, ou até mesmo o paciente oncológico assintomático, porque, na verdade, como bem disse o ministro, quase 90% da população já foi contaminada por esse vírus. Uns estão assintomáticos, outros sintomáticos, leve, moderado ou grave. Os que estão assintomáticos provavelmente passarão por esse problema com os pés nas costas, sem maiores problemas, e jamais saberão que tiveram o Covid-19. Pois bem, o que nós temos observado é o cerceamento do direito constitucional do cidadão brasileiro de poder ir e vir, de estar numa praça sozinho, refletindo, fazendo o seu exercício, a pretexto do que aconteceu ontem em Araraquara, salvo engano, Araraquara, com uma senhora que foi covardemente agredida e mobilizada por GCMs, conduzida à delegacia de polícia. Como eu disse aos senhores, o delegado não a indiciou pelo crime capitulado no 268 e muito menos pelo crime capitulado no artigo 330, que é o crime de desobediência. Ele ouviu essa senhora em declarações, ouviu o GCM em declarações, por certo, ela vai dispor das mídias para entregar para o seu advogado, para que ele faça a defesa dela. Essa senhora não representava um perigo, ela estava sozinha numa praça, fez os seus exercícios, estava refletindo quando foi covardemente agredida por esses policiais, algemadas como se fosse uma ladra, uma criminosa. Graças ao bom Deus, o delegado agiu da forma como eu já havia dito aos senhores. O supervisor ou coordenador da GCM daquela cidade deu uma entrevista dizendo que tentou conversar com ela, mas ela estava irredutível e por isso deu voz de prisão. Em primeiro lugar, que o GCM não tem poder de polícia. Ponto. Segundo lugar, que ele erra no momento em que ele age
com forma truculenta, em que ele não respeita a Constituição Federal. Ele se baseia num decreto municipal. Mas a culpa não é dele. Não. A culpa é de quem colocou esse senhor lá. Quem colocou esse senhor nesse cargo? Porque ele deveria, como agente da lei municipal, pelo menos entender um pouco de direito. Saber que a Constituição é a lei maior. E a lei maior está sobreposta a um decreto municipal que, inclusive, é inconstitucional, né? Hoje, em São Paulo, eu fiz uma videoconferência com alguns delegados, policiais militares, investigadores, e conversamos muito sobre isso. E já é consenso entre os delegados, entre os policiais militares, que infelizmente terão que abordar essas pessoas. Infelizmente, o João Dória jogou isso nas costas desses policiais. Terão que abordar essas pessoas, mas certamente não agirão com truculência da forma como agiram a GSM. Mas uma vez conduzida para a delegacia, quando muito, se o policial militar, o investigador ou o GCM da capital de São Paulo demonstrar para o delegado que a pessoa resistiu à prisão, à detenção, tá certo? Que não obedeceu à ordem de saída do local, e aí nós conversamos no sentido de que esses policiais militares, na preservação da sua vida, na preservação dos seus direitos, assim como o GCM, assim como o investigador, munidos do seu telefone celular, façam a gravação, enquanto um está abordando, conversando com a pessoa, tentando persuadi-la a sair daquele local, faça uma gravação para provar que a pessoa descumpriu a ordem, desacatou a autoridade. E o que vai acontecer com essa pessoa se realmente houver esse desacato ou descumprimento da ordem? Ela não vai responder pelo 268, ela vai responder pelo 330, que é a pena de 15 dias a 6 meses de detenção. Logo, um processinho a mais para encher o saco no Poder Judiciário. Desculpe o termo chulo, é que hoje eu estou bem nervoso com algumas situações que eu estou vendo, que tomei ciência hoje. Ele vai assinar um TC, um termo circunstanciado, vai ser encaminhado para o exame de corpo de delito, porque tem que ser, porque foi feita uma prisão, uma detenção. E quando esse inquérito for relatado para o fórum, o Ministério Público, recepcionando esse inquérito que vai se transformar num processo criminal, vai ofertar a ele a composição de um acordo com base no artigo 74 seguintes da Lei 9.099/95. Desta feita, não haverá prisão. Se pagou fiança, a fiança volta a partir do prazo em que ela cumprir aquela determinação da transação penal e a vida que segue. Amanhã nós teremos uma reunião por videoconferência com outras autoridades. Nós queremos chegar num consenso e fazemos um manifesto ao delegado-geral de polícia, e um manifesto a ser entregue também ao prefeito João Dória, ao secretário de Segurança, para que reveja esta situação. Não é desta forma, transferindo a culpa da autoridade que foi omissa e inércia para a população, que ele vai conseguir resolver o problema. Hoje, o cidadão brasileiro, o cidadão paulistano, ele sabe que ele deve ficar em casa e só está saindo para o trabalho, para o estritamente necessário. Porque o João Dória diz para ele ficar em casa, obriga, mas sim porque ele teme pela sua vida, pela sua saúde e de seus familiares. O governador traz, eu vou acabar com a aglomeração. Tá, grampeou meu celular, grampeou o celular de todos os paulistanos. Isso é um crime que ele está cometendo. Invasão de dispositivo eletrônico. Ele pode responder por isso e crime de responsabilidade. Onde houver aglomeração, eu vou prender. Primeiro que eu não prendo ninguém, até porque ele não vai à rua.
e vai jogar esse abacaxi no colo da Polícia Militar. Então, vamos definir o que é essa questão de aglomeração. Vamos lá no terminal Varginha. Ali é uma aglomeração de pessoas, de madrugada, o dia inteiro, de pessoas que moram no extremo sul de São Paulo, que estão ali não para um oba-oba, não para uma festa, mas precisam pegar ônibus para trabalhar. E os ônibus estão sendo lotados, viu? Perfeito? Beleza? Terminal Grajaú, a mesma coisa. Vale do Anhangabaú, Terminal Bandeira, a mesma coisa. Metrô, a mesma coisa. Há uma aglomeração de pessoas que estão indo e vindo para os seus trabalhos, para consultas. E aí, senhor governador, como é que vai ficar isso? O senhor vai prender essas pessoas também? Eu volto a repetir, o senhor não acaba com aquele pancadão naquela famosa comunidade. Por quê, governador? Sabe por quê? Porque o senhor determinou à Polícia Militar que preserve o local. Olha o absurdo. Olha o absurdo. O governador determinou à Polícia Militar, expondo os homens da Polícia Militar, para que compareçam naquela comunidade, para preservar aquele pancadão. E disse mais ele ainda, ali pode, ali é a terra de ninguém. E ainda coloca a Polícia Militar para preservar. Então ele então deve responder sim pelo impeachment, ainda bem que já fizeram isso, por crime de responsabilidade, porque ele comete um ato de covardia. O pancadão, senhores, naquela comunidade, em outros lugares, ele traz malefício à saúde das pessoas de bem. A maior parte das pessoas que moram nessas comunidades, que não têm condições de morar num lugar melhor, moram porque não têm condições de morar num lugar melhor. Mas são pessoas honestas, trabalhadoras, são pessoas cumpridoras dos seus deveres, suas obrigações. Agora, vocês imaginam o seguinte, quinta, sexta, sábado e domingo, pancadão direto. Como essa pessoa dorme? Como é que ela pode sair para o trabalho no dia seguinte, que se não dormiu? Aumenta o risco de acidente de trabalho, aumenta depressão, aumenta patologias cardíacas, estresse emocional, AVC, baixa a produção desse cidadão e dessa cidadã. Ele deixa de produzir mais porque ele não consegue dormir, senhores. E o sono ele tem uma importância na nossa vida, no nosso metabolismo. O sono ele tem que ser reparador. Eu tenho que trabalhar durante o dia e tenho que ter uma noite de sono reparador para o quê? Para reanimar, para recolocar as enzimas que eu perdi, para me reestruturar fisiologicamente e emocionalmente para um dia seguinte, senhores. Nós sabemos que uma noite de sono guarda uma relação importantíssima para o bem-estar de um homem, de uma mulher, de uma criança. E uma noite perturbada sem dormir eleva o estresse emocional daquela pessoa. Faz com que ela tenha uma série de patologias no decorrer do tempo, vivendo à mercê da omissão dessas autoridades que não acabam com esses pancadões. Você quer fazer um pancadão? Então faça isso dentro de um clube, num local que seja isolado. Permita o direito do outro de chegar na sua residência, poder entrar, sair, ficar, permanecer, fazer uma refeição com seus entes queridos e, por fim, assistir uma televisão, dormir em paz. Vocês não estão fazendo isso. E, mais uma vez, as nossas autoridades estão sendo omissas com relação a isso. No meu próximo vídeo, eu vou sair um pouco desse tema, que eu acho que já esgotou também.
e nós vamos abordar um tema de direito médico muito importante. Eu vou trabalhar com os senhores com um tema de consentimento informado, termo permissivo, vou trabalhar com os senhores com protocolo de segurança hospitalar, com hotelaria hospitalar, e aqueles que são meus alunos, já tiveram essas aulas, poderão assistir, que será uma aula totalmente diferenciada, e eu tenho certeza que isso vai agregar valor não só aos meus ex-alunos, aos meus alunos, como a você, cidadão comum, que não entende esses termos, que não sabe o seu direito quando você chega a um hospital, que você tem direito a ter um termo de consentimento informado. E o que é esse termo de consentimento informado? É um documento feito pelo médico, onde, a partir da anamnese que ele faz no senhor, que é aquela consulta, que o senhor relata os seus problemas, que ele pede alguns exames e fecha o seu diagnóstico, ele tem que escrever tudo isso no seu prontuário. E quando ele vai submeter o senhor a um tratamento de protocolo medicamentoso, cirúrgico ou fisioterápico, ele tem que escrever nesse termo de consentimento informado o que é o tratamento, quais são os riscos, quais são os benefícios e bem como esclarecer todas as suas dúvidas, que é seu direito enquanto paciente, e colocar nesse termo de consentimento informado num linguajar que o senhor possa ler e entender. Esse é o seu direito. E a ausência de um termo de consentimento informado ou um termo de consentimento informado padronizado gera para o profissional médico, profissional da saúde, responsabilidade civil, penal e administrativa. Deus abençoe a todos, que nós consigamos passar por esse momento e irmos de encontro à felicidade, ao sucesso e à prosperidade. Um abraço.